Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Espero que esteja bem com vocês. A gente está dando continuidade ao caderno complementar 3, tá? Com as explicações a partir da questão 16, porque no vídeo passado a gente deu uma introdução, fizemos as explicações, né, sobre a primeira lei de Mendel, tá? A gente falou sobre os genes alelos. Então, quem não assistiu, ainda tem oportunidade de assistir, tá? Para poder responder a primeira parte das questões do caderno complementar, tá, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade a partir da questão 16, tá bom? Conceitos básicos de genética. Tá lá na questão 16, lá, uma perguntinha, a gente só vai relembrar aqui a parte da primeira lei de Mendel para vocês, tá? Que lá no vídeo anterior tinha explicação do enunciado, como se da primeira lei de Mendel, como que ele procedeu, o procedimento para chegar às suas constatações, né? Então aqui, ó, primeira lei de Mendel, cada característica é determinada por dois genes alelos que se separam na gametogênese, passando apenas um gene para cada gameta. Então, vocês voltam lá no vídeo, dá uma lida, tá? Segunda lei de Mendel também, que é a lei da segregação independente dos fatores. Os genes que determinam caracteres diferentes distribuem-se independentemente nos gametas onde se recombinam ao acaso. Então, gente, quando a gente estuda a transmissão de característica, Mendel ele foi analisando os cruzamentos, né, e as descendências que geravam a partir dos cruzamentos que ele fazia, por exemplo, do que ele usou, dessas ervilhas, né? Então ele tinha que escolher muito bem o material para ele trabalhar. Fosse para trabalhar, ele teria que ter um material assim fácil, né? Tinha que ter algumas características ali. Por exemplo, ser de fácil cultivo, né? Que não precisasse de uma nutrição ali, muito cuidado, dispensasse muito tempo, sabe? E também que pudesse dar um grande número de descendentes ali, para que na hora de ver os resultados, né, ele pudesse fazer as estatísticas ali corretas, né, sem variação, sem ter algum problema. E também uma planta que pudesse, assim, amadurecer sexualmente rápido, né, e também para ele poder observar lá gerações que vinham num espaço mais rápido, né, de tempo. Então, três maneiras que ele usou, de formas assim, de materiais que ele usou, ele usou o seguinte, gente. Ele escolheu, como eu falei, a ervilha de cheiro, né? A mosca da fruta e o bolor de pão, que é a Neospora crassa, acho que é o nome dele. Então, essas ervilhas de cheiro, que ele tem todas as qualidades, né, que eu falei aqui, os atributos que é mais fácil para estudar. Então, as flores dela, elas realizam autofecundação. Deixa eu ver aqui. Elas realizam autofecundação, isso é muito bom. Ou seja, né, o que é autofecundação? Estão vendo a figura aí? Os gametas femininos, né, da flor aí, vocês estão vendo? Ele só pode ser fecundado por gameta masculino da mesma flor. Tá? Então, ou seja, vocês estão vendo aqui, essa flor de ervilha, ela possui o carpelo e o estame. O carpelo, tá? E o estame é a parte masculina. Então, no momento que ele vai liberar ali o pólen, ele vai transferir o pólen, como se fosse o sêmen, né, da planta, vai gerar ali outra planta sem precisar de cruzamento, entendeu? Então, a planta mesmo se autofecunda. Entendeu? Então, os gametas femininos de uma flor só, eles podem ser fecundados por gametas masculinos ali da mesma flor, tá? Então, isso era uma vantagem que Mendel, ele identificou, tá? Então, não tendo essa fecundação cruzada, como eu falei, então, não existe possibilidade de, ali no canteiro onde ele plantou ali a ervilha, os cruzamentos, assim, pudesse acontecer ao acaso, né? Do nada. Então, ele foi lá, pegou um pincel, Mendel, né? Tirava o pólen lá da flor, da ervilha, e ele colocava lá sobre a parte, né, reprodutora feminina de outra flor. Ele mesmo fazia isso.
Aí Mendel tirava o quê? O sistema reprodutor masculino de algumas plantas ali, né, antes que elas atingissem a maturidade sexual. Aí essas plantas eram fecundadas de forma artificial, né? E ele fez ali o cruzamento. Então Mendel, ele tinha um controle total ali sobre os cruzamentos ali, que ia acontecer ou não acontecer, tá? Da forma natural, aí ele foi lá e fez o cruzamento. Então aí ele teve duas preocupações, Mendel. Além dele ter que escolher bem o material de trabalho, como eu já falei, né? Porque ele analisava apenas uma ou duas características para cada cruzamento que ele fazia. Aí ele observava apenas a característica que ele separou para ver. Então, quais havia ali de variedade, né? Diferenças, né? O que era mais perceptível de ser diferenciado. Então, nos primeiros anos de trabalho de Mendel, deixa eu voltar aqui. Nos primeiros anos de trabalho de Mendel, essas ervilhas de cheiro aqui, cadê as ervilhas de cheiro? A flor dela. Então, elas foram, todo esse tempo aí que ele trabalhou foi dedicado para, né? Para ele ter linhagem pura aí da ervilha, né? Que aí ele foi resultado de várias gerações de plantas, né? Que foi por autofecundação. Tá? Sempre saía igual a planta lá primeira, né? Sempre idêntica lá à planta ancestral dele. Então, quando ele estudava, por exemplo, essa aqui, ó, a cor das flores, tá vendo? A cor branca e a cor púrpura. Então, o procedimento que Mendel usava era mais ou menos assim. As plantas de cores púrpuras eram autofecundadas, né? Aí ele analisava a descendência. Aí os descendentes de flores brancas, ele tirava, ele eliminado. E os descendentes de flores púrpuras eram, de novo, autofecundados. Aí depois, na geração seguinte, o mesmo procedimento ele fazia, novamente. Então, desse jeito, Mendel ele teve o quê? Linhagens puras de diversas variedades que ele estudou ali, tá? Então, ia ter plantas de flores púrpuras, aí ia ter plantas de flores brancas, plantas de semente amarela, planta de semente verde, ou com flores axiais. Não sei se eu coloquei isso aqui, dessas características não, então. Mas ele determinou ver as diferenças de cada planta, e tinha essas diferenças, né? Flores axiais e plantas com flores terminais, onde nascia uma flor mais lá em cima, outra com as flores mais lá embaixo. Então, uma vez que eram separadas, né, essas variedades puras lá, em canteiros diversos ali, que ele fazia, aí Mendel começou a ver que, bom, vou fazer hibridização, vou cruzar ali as características, eu vou ver o que vai dar. Então, ele fez cruzamentos entre plantas de linhagem diferente. Então, a mais importante conclusão que ele chegou é que vê que o resultado dessas hibridizações, né? Aí ele começou a cruzar as linhagens puras, obtendo o quê? Os híbridos, né? Então, a gente vai pegar, né? Como eu falei, essas flores aqui, um exemplo. Então, ele cruzou as plantas puras de flor púrpura com as plantas puras de flor branca. Então, a geração aí, ó, constituída por plantas puras, que é diferente para cada característica, é chamada de geração parental, tá? A geração 1, que é representada pela letra P. Bom, aqui está a questão da proporção fenotípica, né? Então, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, a primeira geração de descendente é, né, a primeira geração filial, ou seja, geração F1, tá? Então, as plantas da geração F1, que era descendente do cruzamento das duas características, né, das variedades puras ali da geração parental, eram plantas que sempre gerava flor púrpura. Então, a característica que manifesta em todos os indivíduos da geração ali, F1, foi chamada por meio de dominante, tá? Então, a característica encoberta, que não parecia muito, era bem pouquinho, de vez em quando, era chamada de recessiva, tá? Ou seja, então, gente, ó, linhagens puras, os indivíduos são homozigotos, tá? Ou seja, eles têm só um único tipo de gameta para certo caráter, tá? Já os híbridos, o indivíduo ele é resultado do cruzamento entre seres de espécies diferentes, tá? Então, voltando,
aqui a planta da geração F1, tá? Ele é descendente do cruzamento das variedades puras lá da geração parental, tá? Que gerava só ali flores púrpuras. Então, a característica que fica ali muito marcante nos indivíduos da geração aqui F1, que é a primeira geração, Mendel chamou de dominante. Aí, quando aparecia lá a branca, vocês estão vendo azinho, representado por azinho, aqui no canto aqui, ele chamava o quê? De recessivo, tá? Então, as linhagens puras são indivíduos homozigotos. Homo significa iguais, tá? Então, tem um único tipo de gameta para certo caráter, como foi aí a cor púrpura, tá bom? E os híbridos, o indivíduo que resulta desse cruzamento aí entre espécies diferentes, tá? Então, ele cruzou diferentes espécies, vai dar ali no híbrido, beleza? Então, fazendo cruzamentos ali com outras características e analisando como que é a cor das flores, a forma delas, né? Da vagem ali da ervilha. Por exemplo, Mendel tinha sempre os mesmos resultados, porque aí ele fazia 3 perguntas que ele tinha que chegar à conclusão ali, para ele poder constatar ali do estudo dele. Por que a característica aí da flor branca sempre, às vezes, desaparecia lá na F1, na geração parental F1? Por quê? E outra coisa que ele ficava perguntando, por que essa característica aí voltava lá na geração 2, geração parental 2, na F2? E por que na geração F2 a proporção entre plantas da flor púrpura e plantas de flor branca era sempre igual a 3:1? Como vocês estão vendo aqui, na proporção fenotípica, 3 flores púrpura e uma branca. Aí ele queria saber o porquê disso. Então aí ele chegou a uma conclusão aqui, depois dessas perguntas que ele fez para ele mesmo, né? Então, ó, todas as características, elas são condicionadas por um par de fatores, tá? Que podem ser encontrados ali de várias formas. Então, para a cor das flores, tem um fator que ele condiciona o aparecimento da flor púrpura, tá? Aí ele vai ter outro fator que vai condicionar para aparecer flor branca. Então, em um par de fatores, cada um ele foi recebido de 2 ancestrais, lógico. Então, se uma planta tem 2 fatores diferentes, como aqui, vou mostrar para vocês, para uma mesma característica, um deles manifesta e o outro fica lá escondido, oculto, tá? Então, o que ele que se expressa ali, que é a púrpura, a flor púrpura, é o dominante. E o que permanece oculto vai ser o recessivo. Então, ali na formação dos gametas, né, que são as células reprodutivas, cada par de fatores, deixa eu voltar aqui sobre as características, cada par de fator ali, ele vai separar, vai se segregar, né, de uma forma que cada gameta ali, ele vai receber apenas um fator de cada par, tá? Sendo sempre puro, lógico. Então, depois de analisar ali o experimento, pegando lá a primeira lei dele, então todas as características ali de um ser, eles são determinados por 2 fatores genéticos, como eu já falei, que ele chamou de alelos, né? Mas a dar origem a novos seres ali, somente um dos alelos foi transmitido, uma vez que quando formam os gametas, os alelos vão ser separados, né? Então, dessa forma, o novo ser herdará um alelo de seu descendente e um alelo do outro, um alelo feminino do pai e da mãe, né? Então, os alelos eles podem ser recessivos, né? Sempre com a letra minúsculazinha, tá? Igual nesse cruzamento aqui desse quadro de Punnett, azinho, tá? É o recessivo. Ou pode ser Bzinho, Czinho, de acordo com a característica ali que foi fazer o cruzamento, né? Ou dominantes, que são representados pela letra maiúscula, tá? Então, basta um alelo ali para que cada característica possa se manifestar. Então, no caso em questão que a gente está falando aí da ervilha, o alelo dominante A, ele vai determinar a cor amarela, tá? Aí já é a característica de cor que a gente está falando. E o alelo Azinho, ele vai determinar a cor verde, né? Que sempre vai ocorrer ali nos pares. Então, se a gente cruza os 2 indivíduos aqui, falei de cor verde e amarela, se fazer o cruzamento aqui, ó,
Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Azão, você vai pegar azão, tá? 50% dos descendentes terão a cor amarela. Que vai ter aqui azão, azinho, tá? 50% de descendentes terão a cor amarela. E a outra azão, azinho, a outra metade, tá? Vai ser de cor verde. É aqui, tá? 50%. Azão, azinho com azão, azinho será 70% de cor amarela. Estão vendo aqui a proporção, né? Azão, azinho versus azão, azinho, 75% terão a cor amarela, ervilha, tá? Azinho, azinho, ali, azão, tá? 75% de cor amarela. E 25% terá a cor verde, beleza? Então, esse é que é o cruzamento que é a proporção, tá? Fenotípica. Fenotípica é a característica ali observável, tá? Então, gente, a reunião dessas que a gente vai vendo aí, vai chegando à conclusão, e Mendel chegou à conclusão, que é a primeira lei de Mendel, né? Vocês entenderam? Volta lá, olha lá o vídeo anterior que expliquei direitinho, tá? Que fala da lei da pureza dos gametas. Então, a primeira lei de Mendel, ele rege, ele fala do caso de monohibridismo, como eu falei, né? Olha a questão das características estudadas por Mendel. Cor das flores, né? Que é púrpura ou branca. Cor das sementes, amarelas ou verdes. Forma das sementes lisas, rugosas. Altura das plantas, altas ou anãs. Posição das flores nos ramos axiais ou terminais. As formas das vagens infladas ou constritas. E a cor das vagens, verdes ou amarelas. Então, toda essa característica aqui, ele fez o cruzamento, fazendo hibridismo. Para saber quando que ela ia aparecer, em que geração. E fazer o cruzamento para saber qual que era a proporção genotípica e fenotípica, tá bom? Então, a gente vai analisando o resultado dos cruzamentos que a gente fez aqui, por exemplo, da ervilha aqui, acompanhando, que é a experiência do Mendel. Então, a gente pode determinar ali qual que é as possibilidades, né, de genótipos que vão aparecer na descendência, tá? Então, o método que a gente usa, né, que eu falei para vocês que é esse quadrado de Punnett, na linha vertical, falei aqui, a gente coloca os gametas que pode ser gerado, tá, pelos ancestrais. Já na horizontal, a gente vai colocar os gametas do outro ancestral. Como aqui tem outro quadro de Punnett também, aqui, ó. A gente pega como exemplo o cruzamento aqui, ó, de uma planta de ervilha com flores brancas, tá? As flores brancas. O genótipo dele é Bzinho, tá? Aqui. O genótipo dele é Bzinho. De flor branca, tá? E com a planta híbrida de flores púrpura, que o genótipo dele é Bzinho. 50% para cada, tá? Então, a gente observando aqui, o resultado desse cruzamento aqui, a gente pode determinar o quê? Que 50% dos descendentes vão ter genótipo Bzinho, tá? E, portanto, que vai ser o quê? Flores vermelhas, né? E o restante aqui do genótipo Bzinho, tá? Eles vão ser de flores brancas. Espero que vocês tenham compreendido esse quadro de Punnett, tá? E falando em questão de probabilidade, na genética lá de Mendel, muitas vezes a gente vai estar em situações ali que a gente vai ter que, né, fazer um cálculo ali para prever um evento aí. Sempre nas questões vocês vão encontrar é sobre probabilidade, tá? Muito comum, questão de genética. Então, esses problemas de genética, qual que é a maior pergunta? Qual que é a probabilidade de um evento ocorrer, né? Numa geração F1, F2, enfim. Então, esse cálculo, muitas vezes a gente lida, né, com situações que tem probabilidade de acontecer, né? De matemática, a gente estuda a probabilidade, tenta quantificar ali a chance, né? A possibilidade de algo acontecer, né? É probabilidade que se chama. Então, à medida que essa probabilidade ela vai sendo determinada pelo número de vezes que o evento vai acontecer,
um total de eventos possíveis ali, a gente pode pegar um exemplo, por exemplo, assim, uma moeda, né? Tem duas faces, cara e coroa ali. Aí você joga ela para cima para ver, né, para onde que ela vai cair. Ou ela vai aparecer cara ou coroa, né? Então, nesse caso, a gente considera ali, conforme você acha que a probabilidade de sair a face da cara, é evento favorável, digamos. Aí se desceu, caiu coroa ali. Então, a gente vai ter a probabilidade de o quê? De 1 para 2, ou seja, de cada dos dois eventos possíveis, um deles vai ser favorável, né? Então, esses eventos, eles são mutuamente, né, exclusivos. Às vezes a gente elimina algumas possibilidades em decorrência do outro, mas essa situação aqui a gente dá, né, de eventos mutuamente exclusivos. Então, o cálculo da probabilidade de eventos é dado o quê? Pela soma das probabilidades, né, de cada um dos eventos, de forma isolada. Um exemplo mais fácil a gente entender, que faz muito parte aí do nosso cotidiano, da nossa curiosidade, né, é sobre o sexo da criança. Então, qual que é a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino? A gente não vai saber assim, né, chutando, né, com exatidão. Porque as possibilidades ali de nascimento, elas são, por exemplo, criança do sexo masculino ou criança do sexo feminino, né? Lógico, que andrógeno não vai ser. Em que a ocorrência de um deles vai eliminar do outro, né? Então, portanto, a gente vai ter ali no evento ali, falei mutuamente exclusivo, para a gente poder responder essa pergunta, o sexo masculino vai ser 1 para 2, né? Tanto para o sexo feminino, 1 para 2. Ou seja, gente, 1 para 2 mais 1 para 2 vai ser 1 ou 100%. Tem como variar isso, né? Agora, para eventos simultâneos aí, independentes, como nesse só para dar um exemplo para vocês, da cor da pelagem dos ratos, tá? A gente vai analisar essa situação quando acontece aí um evento, ele não interfere na possibilidade de ocorrência do outro, tá? Então, essa situação a gente fala de evento simultaneamente independente. Tá? A probabilidade de acontecer evento simultâneo, independente, é calculada pelo quê? Pelo produto das probabilidades de cada um dos eventos que foram isolados. Tá? Vamos imaginar aí, dessa análise aqui, estou mostrando para vocês. Um casal de ratos, né? Então, a herança da cor da pelagem, ela vai o quê? Ser determinada por um par de gene, né? Em que o gene dominante A... Cadê? O gene dominante A, ele determina a pelagem da cor branca, tá? Você tá vendo aqui. A pelagem da cor branca. E o gene recessivo vai determinar a pelagem amarela, de cor amarela, tá? Aí, se a gente for falar que os pais, por exemplo, sejam heterozigoto, azão, azinho, né? Pro caráter aqui da cor da pelagem. E que os descendentes deles tem um genótipo azão, né? Azão, azinho e azinho. Tá? Olhem bem aí. Então, a pergunta que eu faço é: qual que é a probabilidade de nascer um rato macho e com cor amarela? E, como eu falei, o casal de ratos heterozigotos. Então, se a gente quer saber a ocorrência desses eventos simultâneos, mas de forma independente, né? Por exemplo, que eu falei do sexo do indivíduo e a cor da pelagem dele, em que a ocorrência de um deles não vai interferir na ocorrência do outro? Por exemplo, para rato macho, a gente tem 1 para 2, né? E para rato amarelo, a gente vai ter 1 para 4. Nossa, eu fiz um carnaval aqui. Então, gente, para rato macho e amarelo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1 para 2, tá? Vezes 1 para 4, que vai ser o quê? 1 para 8, tá? Então, essa é a probabilidade de acontecer o rato macho e amarelo, tá? Você multiplicou 1 para 2 vezes 1 para 4, a gente vai ter 1 para 8 possibilidades, tá? Então, essa é a questão da possibilidade, da probabilidade simultaneamente independentes, tá, pessoal?
Agora a gente vai ver lá no caderno. Vocês acompanham o caderno lá. Deixa eu ver aqui rapidinho. A questão do heredograma, tá? Vocês vão ter a questão lá de 20 a 21, que você vai ter que ler o texto, tá? Analisar um heredograma, tá, pessoal? Que são esquemas gráficos que vão representar as famílias ou as árvores genealógicas, tá? Então, eles são usados para observar a ocorrência de algumas características específicas dos indivíduos. Aí ele pode informar como que essas características são transmitidas de forma hereditária. Então, a característica genética que é estudada, ela pode ser uma doença, ela pode ser um caráter fisiológico, tá? Uma característica física, cor da pele, olhos, enfim. Qualquer tipo de característica, tá? Então, gente, a questão do heredograma, ela é uma forma que a gente usa bastante genética, tá? Então, a gente pode representar uma família e as relações de parentesco que cada um tem. A gente usa o heredograma, que a gente pode chamar também de árvore genealógica, né? Então, para animais, a gente fala que o termo é o pedigree, tá? Então, nesses heredogramas, a gente representa os cruzamentos e as suas descendências, ali que é mostrado, tá? Então, na elaboração dele, a gente começa, a gente emprega uma notação própria, tá? Cada um tem um símbolo, como a gente está vendo aqui, ó. Macho normal, macho afetado pelo caráter considerado, que for, né? Por exemplo, alguém que tem alguma doença, alguma anomalia genética, a gente vai, ou sexo, né? Aqui o feminino masculino, a fêmea normal, para a gente poder fazer o cruzamento do heredograma ali, tá? Aqui, ó, fêmea afetada pelo caráter considerado. Aí, o outro traço vai significar o quê? O traço de união entre as figuras indica o cruzamento, né? O pai e a mãe ali, que são heterozigota. O traço duplo de união indica cruzamento consanguíneo, tá? Entre parentes. A indicativo de indivíduo do sexo não informado é esse losango aqui. Fêmea portadora para um caráter ligado ao cromossomo X, vai ter esse sinal, tá? Toda vez que você vê um heredograma, vai ter uma legenda ali mostrando qual que é o que está sendo avaliado ali, tá? Então, quais que são os princípios que a gente vê sempre quando a gente vê o heredograma ali, tá? Sempre que for possível ali, principalmente nos casais, o homem ele tem que ser colocado à esquerda e a mulher sempre à direita, tá? Os filhos, eles têm que ser colocados na ordem do nascimento, tá? Da esquerda para a direita, o mais velho fica à esquerda, para o mais novo na direita. As gerações que vêm depois, elas devem descer por algarismos romanos, 1, 2, 3, tá? Vocês vão ver na atividade aí do caderno, tá? Vai ter uma questão sobre isso, a questão 20, que para analisar o heredograma, você vai marcar lá qual que é a alternativa incorreta, tá? Vocês vão analisar, aprender a analisar a questão do heredograma, tá? E dentro de cada geração, pessoal, os indivíduos, eles são indicados ali por algarismos arábicos, tá? De esquerda para direita. A outra possibilidade é que todos os indivíduos ali do heredograma, eles vão ser indicados, como eu falei, por algarismos arábicos, né? A gente vai começar do primeiro da esquerda, da primeira geração, até o último lá da direita, que é da última geração. Então, a gente não conseguir ter uns dados ali completos ali, da família, a gente não precisa levar ali ao pé da letra, né? Resultado da análise, tá? Fazendo a hipótese aqui da família de um homem normal casado com uma mulher afetada por uma doença genética, tá? Vamos entender, vamos imaginar aí, tá? Ela teve 3 filhos, tá? O primeiro foi um homem normal, tá? Olhem aí o heredograma de vocês, tá? Não é essa questão aqui que a gente vai analisar, que a gente vai imaginar aqui, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, ter essa ideia na mente, tá? O primeiro, tá, vamos lá, de novo, eu vou voltar aqui para vocês imaginarem, um casal normal, tá? O homem com a mulher lá. Só que a mulher, ela tem uma doença genética, tá? Ela teve 3 filhos. O primeiro, ele foi o homem normal, ele saiu normal. O segundo filho,
A mulher, ela foi afetada pela doença, mesma doença da mãe dele, tá? Isso é uma menina. Já o terceiro filho saiu homem normal. Vocês viram que só a mulher, que é a segunda filha, saiu com a doença da mãe, tá? Então esse terceiro filho, ele foi lá e se casou com uma mulher normal, ele teve 2 filhos. Gêmeos, de zigoto. Não. Um deles é uma menina normal e o outro menino afetado. Como que seria a representação dessa família? Você consegue imaginar como que seria a representação? Aqui, ó. A representação dessa família é a seguinte. Aí, o homem normal, a mulher normal. O homem afetado, mulher afetada. Tá. A gente vai analisar esse heredograma, tá? Pra gente ver a característica aí. A gente analisando esse heredograma, a gente pode ver o quê? Que o padrão de herança aí, de certa aqui característica, se ela é autossômica, se ela é dominante, se ela é recessiva, etc. Ele vai ajudar a descobrir o genótipo das pessoas que eu coloquei aqui, né? São envolvidas aqui. Ou de todas até, dá para saber. Ou pelo menos parte delas. Então, quando um dos membros de uma daqui da genealogia aqui, ela vai manifestar um fenótipo, tá, gente? Fenótipo dominante, mas se a gente não consegue determinar se ele é homozigoto, dominante, ou se ele é heterozigoto, tá? O genótipo, ele é indicado aqui de forma azão ou besão, sem o menor ali, você não sabe, né, se é azão, azinho. Por exemplo, a indicação A, vamos colocar, significa que esse indivíduo ele pode ter um genótipo homozigoto dominante, né, que é azão, falei maiúsculo, ou heterozigoto, azinho. Então, uma das primeiras conclusões que a gente busca aqui para analisar o heredograma é a dominância dele dentro do par de alelos que a gente está considerando. Para isso, o que a gente tem que procurar no heredograma, gente? Casais que são fenotipicamente iguais, né? E que tiveram mas filhos diferentes deles. Então, se essa característica ela fica escondida lá do casal, oculta no casal, aí depois ela se manifesta em um ou mais filhos, então ela só pode ser determinada por um alelo recessivo, tá? Ou seja, ó, pais fenotipicamente iguais, tendo um descendente diferente deles, o que vai indicar? Vai indicar que é o caráter manifestado pelo descendente que é o recessivo. Então, sabendo disso, gente, qual que é o alelo dominante? Qual que é o recessivo? Eles ficam agora ali os homozigotos recessivos, né? Então, esse passo, ele parece que é fácil, né? Mas é fácil. Porque todos ali manifestam caráter recessivo. Toda vez você vai ver que tem ali um caráter recessivo. Então, depois disso, pode ser descobertos os genótipos das outras pessoas e assim por diante. Então, 2 aspectos que a gente tem que levar em conta, que a gente não deve esquecer, isso. Em cada par de alelo ali, um vem do ancestral masculino, tá? E o outro do ancestral feminino, tá? Vem da mãe, vem do pai. Então, se uma pessoa ali é homozigoto recessivo, ele recebeu um alelo recessivo do pai e da mãe, né? Então, se ali um indivíduo é homozigoto recessivo, ele vai mandar o alelo recessivo para todos os seus filhos, né? Os seus descendentes. É como quebra-cabeça, gente. Os demais genótipos ali, eles podem ser ali, vão sendo descobertos com o tempo. Então, todos os genótipos, eles devem ser indicados aqui no heredograma. Mesmo da forma, né, parcial, como eu falei, azão, sem o azinho ou azão, por exemplo, tá? Então, essa é a explicação da questão. Bem-estar animal, gente. Tem uma questão aqui no caderno 9, que para concluir, tem uma tirinha lá, tá? Vocês vão ver, questão 22, deixa eu ver, não, 22 não, 23 a 26. Tem um texto ali que fala de bem-estar animal, tá? Da página 59. O bem-estar animal muitas vezes não é um conceito tão simples de ser compreendido. Ele pode ter diferentes significados para diferentes pessoas. De modo geral, o bem-estar se reflete a qualidade de vida de um animal. Se ele tem boa saúde, se as suas condições físicas e psicológicas são adequadas. E se pode expressar seu comportamento natural. Tá? Então, essa questão do bem-estar animal é bem legal, gente, levar em consideração essas perguntas, porque a questão da qualidade de vida do animal
a gente tem que levar em consideração, né? Então, pessoal, leiam esse texto, é bem simples as perguntas, tá? Então, como definiu aqui o pesquisador Donald Bloom, o bem-estar é uma qualidade inerente aos animais e não algo dado a eles pelo homem. Na prática, isso significa que ninguém é capaz de oferecer bem-estar a um animal, mas sim condições para que ele possa se adaptar da melhor forma possível ao ambiente. Quanto melhor a condição oferecida, mais fácil será a sua adaptação. Então, a ciência reconhece que os animais vertebrados, mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, são seres que têm sentimento, né? Eles são capazes de sentir dor e de ter emoção. E o conceito das 5 liberdades, que vai perguntar aqui na questão, ele vai demonstrar aqui quais que são as questões importantes para o animal, para o bem-estar animal, né? A liberdade sanitária, liberdade psicológica, liberdade comportamental, liberdade ambiental e nutricional. Tá? Cada um deles é um tópico que ele vai ter, por exemplo, uma alimentação de qualidade, quantidade suficiente para ele ficar ali com saúde, uma boa higiene do animal, ter o acompanhamento do veterinário para poder prevenir doença, tratar problema de saúde, né? Um ambiente limpo, adequado para ele poder dormir, descansar, enfim, várias formas de você garantir o bem-estar animal. Além da castração também, que faz muito bem para o animal, evita até correr risco de ter cânceres o animal, ele fica mais, ele dá uma engordada. Então, essas sugestões aí para a questão do bem-estar animal é muito válida, principalmente a castração, né? Que aí, por exemplo, o cachorro, o gato, fica uma superpopulação, então é uma forma de controlar, né? E para que não fica aí os animaizinhos jogados, né? Como as pessoas fazem, jogam pela rua, maltratam. Então, muito abandono você vê. Então, essa questão vai ter 23, 24, 25, 26. Aí depois vai ter uma tirinha, 27 e 28, que tem a ver com essa questão de abandono de animais. Tá? É bem simples, bem fácil as últimas questões aqui da apostila, gente. Então, não tem erro. É isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pode ir lá perguntar. Nós, professores, estamos lá aguardando questionamentos lá no Messenger, ok? Então é isso, pessoal. Até a próximo caderno. A gente vai iniciar agora em junho, caderno complementar 4. Então, estudem, tá? Então, bons estudos para vocês e até a próxima. Até lá, pessoal.